Salve, queridos otakus e nerds de todo o Brasil! No vídeo de hoje, vamos explorar algumas curiosidades bacanas sobre a técnica de manipulação da sombra do sapo achatado. Na nossa explicação, mostrando como esse jutsu funciona, eu vou tentar explicar direitinho os minuciosos detalhes para mostrar para vocês todos os aspectos desse incrível ninjutsu. Então, pessoal, não se esqueçam de deixar aquele big like de vocês para dar aquela fortalecida no canal. Então confiram aí. Dentro do clã Nara, um segredo precioso é transmitido oralmente e reservado apenas para seus membros. Essa técnica exclusiva permite um controle absoluto sobre o movimento físico dos alvos, utilizando a arte da manipulação da sombra. Mas, diferente deles, Jiraiya não possui tal habilidade. Porém, curiosamente, ele utilizou o ninjutsu com uma aplicação um pouco distinta, mas que apresenta um efeito similar à técnica do clã Nara. É um ninjutsu que desenha conceitos intrigantes e cativantes, e a começar principalmente pela sua nomenclatura peculiar, que é Gamadaira Kage Yatsuri no Jutsu, que significa técnica da manipulação da sombra do sapo achatado. E antes de nos aprofundarmos no tópico principal, eu acho legal mencionar um sapo bastante peculiar. O sapo Aru, também conhecido como sapo Kururu, sapo do Surinã e sapo pipa, essa espécie é uma das mais reconhecíveis da Amazônia. Um traço distinto do sapo Aru é seu corpo notavelmente achatado. Isso mesmo, aqui no mundo real existe de fato um sapo com um corpo achatado. Ele possui uma cabeça pontiaguda, mãos com 4 dedos e pés com 5 dedos, tudo coberto por pequenos nódulos. Ele vive na água e sua alimentação é baseada em animais aquáticos. Isso nos leva a elevar nossos pensamentos e nos questionar: será que no Monte Myoboku existe de fato um sapo achatado ou algo semelhante? O universo de possibilidades é vasto e as surpresas que a mitologia de Naruto pode nos trazer são infinitas. É possível que um sapo com essa forma exista, ou então o termo sapo achatado pode ser apenas uma nomenclatura sem um significado literal, ou seja, é apenas uma escolha de um nome que soa interessante ou único, sem a necessidade de representar a forma física exata de um sapo no mundo do anime. Agora vamos explorar a mecânica desse jutsu. Jiraiya é o único usuário que utilizou esse ninjutsu no anime. Com ele, o Jiraiya consegue se fundir com a sombra do alvo, tomando controle tanto de sua mente quanto de seu corpo. Então, vejam bem, otakus, de alguma forma, Jiraiya consegue impregnar o seu chakra na sombra da vítima. Em seguida, ele faz seu próprio corpo e tudo que o acompanha ficarem finos como papel, até atingir uma espessura mínima. Isso permite que ele se una à sombra da vítima como se fosse uma parte dela. Então, para esclarecer melhor, Jiraiya reduz seu corpo ao máximo e, usando seu chakra, ele se conecta à sombra da vítima. Isso cria uma espécie de união e camuflagem dentro da sombra da pessoa. É uma técnica bem engenhosa, porém existe algo que pode ser um grande ponto negativo para essa técnica. É que a silhueta do usuário, que no caso é o Jiraiya, ainda permanece visível. No mangá, é possível observar nitidamente os contornos do corpo de Jiraiya e o grande pergaminho que ele carrega nas costas, que é algo que se destaca muito. Isso pode comprometer o elemento surpresa e camuflagem da técnica. Isso significa que os adversários podem perceber algo suspeito quando ele está usando o jutsu. Outro detalhe que talvez seja considerado uma desvantagem, um ponto negativo para esse jutsu, é que Jiraiya necessita prender a respiração para mantê-lo ativo.
e essa particularidade limita o tempo de uso do ninjutsu. Entretanto, em compensação, o jutsu oferece um efeito impressionante que contrabalança essa desvantagem. É que através desse jutsu, Jiraiya consegue temporariamente tomar o controle da mente e do corpo do inimigo, ganhando o poder de direcioná-lo conforme desejar. Aqui já podemos perceber o quanto esse ninjutsu é interessante e engenhoso. É um tipo de fusão entre a técnica de manipulação da sombra do clã Nara e a habilidade de controle mental do clã Yamanaka. E mesmo tendo que prender a respiração para manter o jutsu ativo, Jiraiya consegue falar normalmente através da vítima. Esse jutsu é verdadeiramente incrível. E é fascinante considerar a maneira como tudo isso acontece quando Jiraiya está ligado à sombra da pessoa. É como se ele possuísse um controle remoto que dá a ele o poder de moldar e direcionar as ações e pensamentos desse indivíduo de acordo com a sua própria vontade. É como se ele transformasse o alvo em uma espécie de marionete, não apenas controlando seus movimentos, mas também exercendo influência sobre sua mente. Quando Jiraiya se une à sombra da vítima, essa sombra passa a agir e interagir com as superfícies de maneira natural. Se a sombra estiver sobre o chão, a água ou mesmo sob a pessoa, ela se comporta como se fosse uma sombra normal. Mesmo em lugares totalmente escuros ou possivelmente em locais onde a sombra não possa ser projetado como de costume, Jiraiya continuaria ligado à sombra da vítima. Em outras palavras, essa técnica permite que Jiraiya se adapte e se camufle junto à sombra da pessoa, independentemente do ambiente. É interessante considerar a possibilidade de Jiraiya se tornar invulnerável a ataques físicos ou a certos ninjutsus através desse jutsu. Quando Jiraiya emergiu da boca do sapo com o controle do corpo de Ryuzui, a Konan viu que se tratava de Jiraiya e sabia como o ninjutsu funcionava. No entanto, mesmo sabendo disso, ela não direcionou seu ataque à sombra de Jiraiya. Em vez disso, ela atacou o ninja da Vila da Chuva. Isso levanta uma questão: será que os ataques dela não teriam efeitos se fossem direcionados ao Jiraiya? Ou a Konan atacou a vítima do jutsu na esperança de forçar Jiraiya a aparecer? Ou talvez tenha sido uma decisão criativa do roteiro para tornar as cenas mais fodas. Infelizmente não temos como obter certeza absoluta, mas com base nessa cena é possível observar que Ryuzui está na sombra em que Jiraiya também está presente. Nesse caso, nenhum dos dois está sendo atingido. A ação envolve uma sombra natural, portanto é mais plausível dizer que Jiraiya não poderia ser afetado por um impacto físico enquanto estiver unido à sombra. A técnica é desfeita quando Jiraiya retoma a sua respiração. À medida que ele inspira uma quantidade significativa de ar, cada parte do seu corpo que anteriormente estava extremamente achatada começa a se expandir gradualmente, voltando à sua espessura original. Consequentemente, a vítima recupera o controle total de seu corpo e mente, pondo um fim à fluência do jutsu. Jiraiya utilizou essa técnica em Ryuzui com o objetivo de explorar a Vila da Chuva de maneira discreta, adotando a identidade de um morador comum. O propósito de usar essa técnica era obter informações sobre Hanzo ou Pen sem atrair atenção indesejada. Esse ninjutsu possivelmente pode ser mesmo até autoria do próprio Jiraiya, desenvolvido por ele para auxiliar em suas atividades de espionagem, dado que Jiraiya é um especialista em infiltração e espionagem. Então uma técnica desse tipo certamente faria parte do seu arsenal. Embora tenha sido mostrada somente uma vez no anime, é plausível que Jiraiya já tenha utilizado essa técnica anteriormente, ou uma ou duas ou mais vezes, como sugere o fato de Konan ter conhecimento sobre ela. Durante seu confronto contra Pen, Jiraiya demonstrou uma aplicação diversificada da mesma técnica. Ele achatou seu corpo e se mesclou à parede, tornando-se tão fino que um dos Pens não pôde percebê-lo. Essa
tática foi usada para uma finalidade completamente diferente. Jiraiya pegou o inimigo desprevenido. Um detalhe interessante a ser mencionado é que mesmo Jiraiya estando camuflado e achatado, ele consegue agir de maneira extremamente veloz. Um exemplo é quando ele foi atacado pelo Jutsu de Konan. Mesmo enquanto se escondia na sombra da vítima, Jiraiya se preparou rapidamente e lançou um Katun contra o ataque dela. Esse ninjutsu é verdadeiramente intrigante, já que ao se unir à sombra da vítima, o usuário conquista o controle tanto do corpo quanto da mente dessa pessoa. Essa habilidade abre portas para uma série de possibilidades que vão além. Por exemplo, o usuário pode induzir a vítima a infligir um golpe fatal em si mesma, manipulando suas ações. Outra estratégia possível é usar o corpo da vítima como um escudo contra um ataque inimigo. Sabendo que a aplicação desse jutsu não foi mostrada no anime, não podemos afirmar com certeza que ele possa ser usado em combate para se unir à sombra do inimigo e controlá-lo a ponto de induzi-lo a ações autodestrutivas. No caso do Ryuzui, que estava preso no estômago do sapo, ele realmente se tornou uma presa fácil para o jutsu de Jiraiya. Então, aparentemente, essa técnica não parece ser algo que possa ser empregado como uma estratégia decisiva em uma batalha. É notável que a técnica requer um certo nível de preparo, tornando-a menos prática em situação de luta intensa. Dado que Jiraiya utilizou essa técnica apenas uma vez no anime e em uma situação em que seu alvo era vulnerável, não temos informações suficientes para identificar outras possíveis fraquezas ou limitações que essa técnica poderia ter se fosse empregada em batalhas sérias. Assim como Jiraiya conseguiu se camuflar na sombra da vítima, é possível que ele pudesse realizar a mesma façanha com outros objetos ao redor. Por exemplo, ele poderia se esconder na sombra de uma árvore, de um poste, de uma casa ou praticamente de qualquer objeto que projete uma sombra. No anime, vimos outro ninja usando uma técnica semelhante para se ocultar na sombra de outra pessoa. Essa abordagem é semelhante e comparável ao que Jiraiya fez, na qual ele se conecta e permanece invisível na sombra de outro indivíduo. E otakus, esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês tenham gostado bastante. Então falou, é nóis e tchau, tchau.